Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Esta manhã eu decidi falar sobre o amor incondicional. O que é amor incondicional? Por certo, talvez você já tenha ouvido falar desse amor. O amor ágape da Bíblia, o amor incondicional. O que é esse amor? O que significa esse amor? Há muito tempo eu aprendi e entendia que esse amor incondicional é um amor que a gente ama sem esperar nada em troca. Simplesmente a gente ama, a gente abraça, a gente está junto, mas sem esperar nada em troca. Aprendi também que esse é o amor que Jesus também nos amou e nos ama. Ele nos ama sem esperar nada em troca de nós. Mas que sentido esse amor de fato quer nos mostrar? Em que sentido é esse não esperar nada em troca? De que sentido significa esse amor ágape? Até que ponto de fato Jesus nos ama e não espera nada em troca da gente? Será que a compreensão sobre esse amor incondicional está correta? Bom, nesse entendimento de que Jesus nos ama e Deus nos ama com amor incondicional, muitas pessoas têm levado a vida de qualquer jeito. Muitos cristãos, por exemplo, têm vivido a vida de qualquer maneira porque entendem que Deus os ama incondicionalmente e não espera nada deles. Assim como a palavra graça tem sido muito mal compreendida, assim também o amor incondicional tem sido muito mal compreendido. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: será que de fato Jesus não espera nada em troca daqueles que experimentam o seu amor? Será que para mim de fato ter o amor de Deus sobre a minha vida, eu não preciso fazer nada por Jesus? Eu posso viver de qualquer maneira e mesmo assim serei alcançado com esse amor? Bom, eu queria ler com você um texto no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto revela para nós o amor incondicional de Deus. E quem é o amor de Deus? O amor de Deus ele é revelado à humanidade através de uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Então, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, entenda algo aqui que é muito interessante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro. Então, Deus amou todas as pessoas incondicionalmente. Não foi só um, dois ou três, ou apenas um grupo. Não foi só os judeus, somente os gregos, mas foi todo mundo, todas as pessoas do mundo. Foi amada por Deus incondicionalmente. Mas o que de fato significa esse amor? Observa que nesse texto está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa que existe uma condição aqui nesse texto. E a condição que é colocada aqui é que, embora Deus tenha amado todo mundo e todas as pessoas do mundo incondicionalmente, não é todas as pessoas que terão acesso a esse amor, que terá o benefício desse amor. Quem terá o benefício desse amor é apenas aqueles que crê no Filho, que crê nesse amor revelado aos homens, que é Jesus Cristo. Aquele que não crê, embora Deus tenha amado ele e o amor de Deus está à disposição dessa pessoa, mas se ele não crê, ele não terá o benefício desse amor. Ou seja, esse amor não irá alcançá-lo. E o que significa incondicionalmente? Por que ele nos amou incondicionalmente? Toda a raça humana, nós todos estávamos perdidos nos nossos pecados. Estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos caminhando e toda a raça humana, desde Adão,
desde a queda, estava caminhando para o lago de fogo, para a destruição eterna. O nosso destino e o que nos esperava era essa destruição devido àquilo que nós fizemos. Nós então erramos contra Deus, nós falhamos contra Deus. Portanto, nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos nada de Deus. Por isso, Deus não esperou nos salvar por algo que nós poderíamos fazer em troca disso, não. A salvação, ela foi um dom de Deus, um presente de Deus, porque Deus nos amou incondicionalmente. O que isso significa? Isso significa que Deus, Ele amou toda a raça humana incondicionalmente. Nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos estar com Deus, nós estávamos condenados pelas nossas falhas e os nossos pecados. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, o amor incondicional, não pelo que nós fizemos, porque o que nós fizemos foi desobedecer a Deus, e muitas vezes ainda fazemos isso. Não foi por causa do que nós fizemos que Deus nos amou, não. Por isso chama amor incondicional. Mas Deus, mesmo assim, mesmo nós tendo desobedecido, mesmo nós tendo afastado-se de Deus, Deus nos amou incondicionalmente na pessoa de Jesus Cristo. E Ele então coloca o seu amor à disposição de todas as pessoas. Mas Ele diz que para quem tem acesso a esse amor e quem quer ter acesso a esse amor, precisa crer em Cristo. Então, primeira coisa que nós observamos aqui é que esse incondicional não é bem incondicional da maneira em que a gente pensa, porque existe uma condição aqui para que eu possa ter esse amor, e essa condição é crer em Jesus. Aquele que não crê não terá o amor de Deus sobre ele. Mas eu queria também ler com você Lucas capítulo 14, verso 33, que nos diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, no Evangelho de João diz que nós precisamos crer em Jesus para que nós possamos ser alcançados com o amor de Deus, que é a própria pessoa de Cristo. Em Lucas, Jesus está dizendo que, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Observa que aqui Jesus está colocando mais uma condição para que nós possamos ser servo e discípulo dele. Se ele está colocando uma condição para que nós possamos ser servo e discípulo dele, então ele está colocando uma condição para que nós possamos ser alcançados com esse amor de Deus. Deus nos amou incondicionalmente, independente do que nós fizemos com ele, independente da nossa desobediência. Mas aqui ele coloca uma condição para que aquele que queira ser alcançado com esse amor, aquele que queira receber o seu perdão, é necessário crer em Jesus. E crer em Jesus significa renunciar a tudo quanto tem, senão não pode ser discípulo dele. O que nós observamos é que o amor incondicional não é muitas vezes da maneira como a gente pensa e como as pessoas têm interpretado, de que Jesus não espera nada em troca de nós e não exige nada em troca de nós. Muito pelo contrário, Jesus está aqui falando para uma grande multidão, e nessa multidão ele vira para essa multidão e ele vai dizer assim: todo aquele que vem a mim e ama pai e mãe mais do que a mim, mulher, esposa, filhos e filhas, irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. E aí Jesus vai contar para nós duas histórias. Ele vai contar a primeira história dizendo assim: ninguém começa a construir uma torre sem antes primeiro calcular o preço dessa torre, para ver se tem as condições para terminar essa torre, quanto ela fica. Nenhum rei vai para a guerra sem antes calcular se os seus 10.000 soldados é capaz de derrotar os 20.000 soldados que vêm guerreando contra ele. Caso contrário, se ele observar que não tem condições de guerrear, ele manda uma embaixada de paz para então fazer os acordos de paz. E não vai para a guerra.
E Jesus termina essa história com esse versículo que nós acabamos de ler, que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu quero mostrar para você é que o amor incondicional, muitas vezes, está sendo muito mal entendido nos nossos dias. Se você disser para mim que Jesus não exige, não espera nada em troca daqueles que creem nele, você estará mentindo, e eu também. A palavra de Deus está dizendo algo contrário daquilo que muitas pessoas pensam. Amor incondicional, e Deus nos amou incondicionalmente, porque mesmo nós tendo pecado, mesmo nós não merecendo, Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E esse amor está na pessoa de Cristo. De maneira que Deus, mesmo sem a gente merecer, Ele colocou esse amor à disposição de todas as pessoas. Nesse amor, nós somos perdoados. Nesse amor, nós somos levados de volta para Deus. É cancelada a nossa dívida com Deus. Mas não foi porque nós merecemos, porque Ele nos amou incondicionalmente. Mas entenda uma coisa: para que eu tenha acesso a esse amor, para que esse amor incondicional me alcance e eu tenha os benefícios desse amor, e os benefícios desse amor é o quê? É o perdão de Deus, é o relacionamento com Deus, é a promessa da vida eterna, é a vida eterna, é o céu. Então, é a ressurreição. Para que eu tenha então benefício desse amor na minha vida, Jesus então, Ele disse que eu tenho que calcular o preço. Qual é o preço do discipulado? Qual é o preço que Ele exige que eu pague, que você pague, para ter esse amor na vida dele? Lucas deixa isso bem claro para a gente, não só Lucas, mas Mateus e muitos outros textos. Ele diz que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo dizer é que esse amor incondicional que Deus nos amou está na pessoa de Cristo. Mas para que eu tenha o benefício desse amor sobre mim, para que esse amor me alcance, eu preciso renunciar a tudo quanto eu tenho. De maneira que o preço a ser pago para ser discípulo de Jesus, para ter esse amor de Deus, é renunciar a tudo. Ou seja, esse amor vai me custar tudo que eu tenho e tudo que eu sou aqui neste mundo. Por isso Jesus diz: vê se você tem condições de pagar o valor. Porque muitos começam a sua jornada com Cristo. Muitos olham para Cristo e vê Cristo apenas como um Salvador, mas não calculam o preço do discipulado. Não entendem que tem que renunciar. E então desistem no meio do caminho. Começa a construção, mas não tem condições de acabá-la. Mas eu quero dizer para você, hoje, nessa manhã, que amor incondicional não significa que você pode estar em Cristo e que Cristo vai continuar te amando, vamos dizer assim, que você poderá ter o amor de Deus sobre a sua vida e viver de qualquer jeito. Não. Você não pode ter o amor de Deus sobre a sua vida e continuar no adultério. Você não pode ter o amor de Deus na sua vida, ter o benefício desse amor de Deus na sua vida e continuar na prostituição. Você não pode ter o benefício do amor de Deus sobre você, ser alcançado com esse amor de Deus, com o perdão de Deus, se você continuar nas práticas de pecados que você tem. Então, eu queria que nós entendêssemos algo aqui. Olha, muitas pessoas estão nas igrejas, seja essa igreja num templo, em uma denominação, ou uma igreja que congrega em casas, seja o que for. Muitas pessoas estão nas igrejas enganadas, achando que estão salvas, achando que tem sobre elas o amor de Deus, porque o amor é incondicional. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você não pode ser alcançado com o amor de Deus se você não renunciar a tudo quanto tem. Então, nesta manhã, eu gostaria de dizer para você: renuncie o seu pecado, renuncie as suas vestes indecentes, renuncie aquilo que, embora você queira e que você goste,
Mas se você não renunciar, o amor de Deus não pode te alcançar. Existe uma condição para que eu possa ter esse amor de Deus. Deus, Ele me entrega esse amor. E esse amor está à minha disposição. Mas para que eu possa pegar este amor, eu preciso pagar um preço. E o preço é a renúncia de tudo quanto eu tenho e tudo quanto eu sou aqui nessa terra. Não é bem de graça como muitas pessoas têm ensinado. Da mesma forma em que Jesus carregou uma cruz, nesse mesmo texto, Ele vai dizer para nós que nós precisamos também carregar uma cruz. Quando você passa na estrada e vê uma cruz, você está olhando para alguém que ali, numa situação e para um lugar que morreu alguém naquele lugar. Porque a cruz é símbolo de morte. Colocar a cruz todos os dias nas costas, carregar a cruz, significa morrer todos os dias para mim. E eu só posso ter esse amor incondicional sobre a minha vida, porque essa é a condição colocada por Deus. Deus me ama, mas Ele exige de mim arrependimento. Arrependimento não é chorar, arrependimento não é derramar lágrimas, arrependimento significa mudança de atitude. Imagina comigo que existe um trem, e dentro desse trem existe muitas pessoas e está lotada de pessoas. Essas pessoas cometeram erros e dentro desse trem existem criminosos, pessoas que estupraram, pessoas que mataram, pessoas que fizeram os crimes mais absurdos que existem. Dentro desse trem só existem pessoas condenadas. E esse trem está caminhando para o lago de fogo. E esse trem está caminhando para um precipício, onde nesse precipício existe um lago de fogo. Mas um juiz decide salvar aquelas pessoas. E ele então vai mandar helicópteros, e ele vai mandar helicóptero ali naquele trem, porque ele decidiu amar aquelas pessoas, e amar envolve perdão. Então, ele chega lá naquele trem, e ele então comunica com aquele povo, dizendo o seguinte: eu quero salvar vocês, eu quero perdoar vocês. Vocês têm hoje a condição de sair desse trem, de mudar o destino de vocês. Mas ele vai dizer assim: mas a condição que eu coloco para vocês, os atos que vocês fez não merecem. Vocês fizeram crimes absurdos. Não estou libertando vocês pelo que vocês fizeram. O que eu estou fazendo é incondicional. Mas para que vocês tenham então o perdão, para que o meu amor alcance vocês, para que o meu perdão alcance vocês, vocês precisam mudar de vida. A partir de hoje, vocês não vão viver mais para vocês mesmos, mas eu quero que vocês vivam para mim, fazendo o que eu quero, me obedecendo, de maneira que eu quero que vocês mudem de vida e renunciem os desejos maus de vocês. Alguns naquele trem vão aceitar a proposta e vão mudar de fato as suas vidas. Outros não vão mudar as suas vidas. Muitos vão querer continuar vivendo do seu jeito. Então, entenda que esse amor desse juiz, esse perdão que esse juiz quer dar para aquelas pessoas é incondicional. E ele quer dar esse perdão para todos. Mas só vai ser alcançado com esse amor aqueles que de fato aceitaram o acordo de paz e as condições de paz daquele juiz. Então, eu queria te convidar você nesta manhã a aceitar os acordos de paz que Jesus faz com você. Abandone o seu pecado, abandone a sua vida errada, abandone a sua vida de fato, renuncia e morra para si mesmo, renuncie a sua vida, renuncie às suas vontades, porque senão o amor de Deus não pode te alcançar. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo pregadas em muitas igrejas, de que o que importa é crer e pronto. Não. Mas as pessoas esquecem de que para mim crer, a fé sem obra é morta. Quando a Bíblia diz que eu preciso crer em Jesus, eu preciso então ter uma fé com obras. E quais são essas obras? É as obras que vai mostrar que de fato eu me arrependi. São atitudes diferentes dali para frente. As pessoas podem dizer para você que você pode ser salvo e continuar no pecado. Que Deus vai te amar mesmo você estando no pecado. Mas eu quero dizer para você que isso é mentira.
As pessoas vão dizer para você que você pode ser alcançado com o amor de Deus e ter o benefício do amor de Deus, que é o perdão de Deus e tudo mais. E não precisa renunciar nada. Mas eu quero dizer para você que isso é mentira. As condições de paz, a condição que Deus colocou para que eu pudesse receber o amor de Deus, é renunciar tudo quanto tenho e tudo quanto sou. O amor está à minha disposição e à sua disposição. Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, o amor revelado de Deus aos homens, está à disposição de todos. Ter Jesus significa ter o perdão de Deus. Mas eu só posso pegar esse amor. Eu só posso ter esse amor se eu renunciar a tudo quanto tenho. Então, o amor incondicional não é da forma como as pessoas estão pensando. Existe um preço a ser pago para que eu possa ser alcançado com esse amor de Deus. E o preço exige a renúncia de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. O que passa disso é apenas fábulas de homens. A verdade do Evangelho é essa.